Fala galera, mais um estudante de logística, hoje com a empresa PGW, que fala sobre transporte. E é muito importante essa área da logística, que né, é uma das principais áreas, né? Muito importante ela tá aí a gente falando sobre ela, um dos pilares. E pelo que eu entendi, vocês trabalham um pouquinho com a parte de sustentabilidade dentro do transporte, né? A gente trouxe aqui os sócios, no caso o Pedro e o Peter, correto? Correto. Muito boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho pra gente como é que é a empresa de vocês, como é que surgiu essa ideia. Então, a nossa empresa surgiu em 2015, né? Nós éramos 4 estudantes de tecnólogo. Exato. E a gente, vendo a dificuldade como é o transporte aqui no Brasil e vendo que em algumas formas nós conseguimos mudar e adaptar o nosso transporte para uma forma mais sustentável e mais eficiente, entendeu? Se juntaram ali para fazer uma inovação para trazer algo novo importante para o Brasil. Exatamente, porque o Brasil ainda é um país pequeno na parte da logística e do transporte. Então, se a gente for progredir, que seja de uma forma mais verde e eficiente. Correto? Até porque para atender certas agendas aí ambientais também, no Brasil, como você falou, ainda é uma parte de transporte muito rodoviária, a gente vê que países do nosso tamanho já tem parte mais ferroviária também, né? Então vocês tentaram adaptar ali. Bom, bem legal. Se a gente vê aí o problema da gasolina e tal, vocês fazem já uma parte sustentável. Como é que funciona essa parte sustentável de vocês? Sim, a gente faz, é importante saber o que são energias renováveis e não renováveis. Então, energias não renováveis são aquelas que dependem do tempo geológico. Elas demoram muito a se formar. A pura energia é difícil quando você gasta mais, né? Isso. Entendi. São tipos de combustíveis como petróleo, o próprio gás e o carvão mineral. Então eles demoram mais, são não renováveis, né? Isso. Pô, interessante. E falando de não renovável, a gente usa o renovável, tudo bem, mas por que ainda se usa esse daí? Qual a importância dele? Tem algum que é mais utilizado desse daí que você falou? Então, o mais utilizado hoje em dia mundialmente é o petróleo, que é uma fonte muito rica, né? E difícil de achar também, né? Vou te dizer aqui que o carvão mineral foi uma das fontes não renováveis usada no século XVIII e que veio a transformar, né, a inovação aí dos veículos. Mas se é tão ruim assim, por que ainda é usado? Por que eles ainda são usados? Tem alguma função específica? Então, essas fontes de combustíveis não renováveis, elas são usadas a partir da queima. E falando sobre as energias não renováveis, eles causam um efeito estufa, gerando esses gases poluentes atmosféricos. Esse efeito estufa é aquele que dentro de algum lugar, uma cidade, esquenta demais, é isso, né? Pode esquentar demais ou esfriar demais. Ele retém o calor, né? Também no nosso planeta. Caramba! Então, por isso que a gente vê cada vez mais as cidades cada vez mais quentes, né? Exatamente. Vamos aproveitar que a gente falou um pouquinho dessa questão de não renovável. A gente falou de Brasil que também está atrasado. Isso. A gente vê que os meios de transporte, por estarem atrasados, utilizam esses tipos de combustível caso do efeito estufa, né? A gente vê aí os dias, os climas estão cada vez mais quentes, os dias, e as chuvas cada vez mais intensas. Não seria ideal fazer um outro tipo de modalidade para esse transporte? Não seria o ideal o trem? Então, nossa empresa tem esse projeto. O que acontece? Na questão entra a multimodalidade, Gabriel. Nesse meio, por exemplo, um navio chegando a um Porto de Santos, pode ser. Ele vem e para fazer até do porto, até o centro do país, seria, no caso, a melhor opção é o transporte ferroviário. Que aí, no caso, chegando lá no centro do país, depois estaria a distribuição pelos carros a combustão. Por que a gente fala o ferroviário? Mesmo que ele polua, né?
Também é. Exato. Só que a diferença dos dois é que, em termos de cargas, entendeu? Pelo que o trem solta na atmosfera, comparado à carga que ele carrega, é muito baixo. Diferente de um caminhão. Uma frota saindo, por exemplo, do Porto de Santos para ir para o centro do país é muito poluente, porque até aquele momento a direção, o carro para, o carro estaciona, o carro trânsito, está sempre poluindo e emitindo gases carbônicos. Exatamente. Entendi. Então essa multimodalidade ajuda a diminuir os efeitos dos gases, efeito estufa também, né? Imagina. Legal. E não seria interessante, assim, não sei se dá para usar veículos elétricos? Existem elétrico, caminhão elétrico? Existem sim. No caso aqui do Brasil, que nosso programa de infraestrutura, a gente já está muito atrasado nessa questão elétrica, mas eles estão sendo sim introduzidos no nosso transporte, na nossa entrega aí. Porque existe dificuldade Sim, infraestrutura. Primeiro, infraestrutura que nós não temos. Isso já é um problema global, mas que já vem sendo resolvido na parte norte do mundo, né? Na parte sul ainda é um grande problema. E questões também de autonomia da bateria. Sim. Mas como que a gente está conseguindo introduzir esses veículos? A gente está partindo pelo momento da última milha, né? Conhecido lá fora como last mile. Que é introduzir. Explica aí um pouquinho. Eu não sei o inglês, fala português, cara. Pelo amor de Deus, cara. O que é isso? Então, é introduzir o veículo no último trajeto, nas questões das distribuidoras. Ele vai pegar sua encomenda na parte da distribuição e vai fazer a sua distribuição. E isso é um curto caminho. É a parte final ali, né? Depois que já chega ali numa distribuidora, vai para aqueles caminhões menores que vão na cidade. Que não vão poluir. Eu já vi alguns por aí, eu acho que desses aí, pequenininhos assim. Tudo personalizado, elétrico e tudo mais. Legal, cara. Bacana. Isso já ajuda, né? Você inibe, porque o transporte ferroviário ele é responsável por 15% da poluição no mundo. E lembrando que rodoviário, perdão, professor. Então repete essa parte aí. Lembrando, né, que tu falou, né? Não, fui eu que falei. Não, alguma coisa que tu falou antes. Não sei o que é 15%. O que tu falou, frase? Eu falei transporte rodoviário, para falar rodoviário. Então tu falou transporte rodoviário, tá? Calma aí. 1, 2, 3, valendo. E o transporte rodoviário ele é responsável por 15% da poluição no mundo, entendeu? E a introdução da multimodalidade reduz em até 75%. Que isso, cara, muita coisa. Pô, pessoal, deixa aí nos comentários aí se vocês têm dúvidas, alguma coisa assim, que a gente daqui a pouco vai responder. Exato. Lembrando que esses componentes não renováveis, 80% deles são usados no mundo hoje em dia. 80% das suas energias. Então tem muita coisa ainda para se alterar aí, né? Vai se levar muito tempo até tipo assim, nós seres humanos atingir um ponto na qual a gente pode substituir tudo isso. Caraca, 80% é muita coisa, né? A gente, com toda essa tecnologia que a gente tem, todo conhecimento, a gente já sabe por que não aplica isso, né, cara? Sim. Então, e para falar de energia renovável agora, a gente falou muito da energia não renovável, né? São energias fósseis, tá aprendendo, já deixa um feedback aí, deixa nos comentários aqui se você sabia dessas informações. Deixa o like também. E a parte de energia renovável, como é que funciona? Então, nós agora temos a parte de biocombustíveis, né? E aí, nessa parte de biocombustíveis, também temos a questão da introdução de tecnologias de roteirização e logística reversa. Mas aí, sobre esse caso, nós trouxemos dois dos 4, né? São 4 sócios, né? 4 sócios. Isso aí. Trouxemos uma lição esperando ali. Exato, trouxemos outros 2 para poder responder essa pergunta. Bom, então, chega aí, pessoal, vocês
Vamos falar um pouquinho sobre essa parte renovável, né? Isso. Pô, muito obrigado, viu? Valeu, Gabriel. Pode vir, pessoal, aí. E voltando aqui, agora continuando falando sobre energia renovável, tem aqui a Gabi, o Wendel, que vão contar um pouquinho mais pra gente dessa outra parte da empresa, que agora falando sobre energia renovável em si, né? E a sustentabilidade. Eu não sou da área de sustentabilidade, então eu imagino logo veículo elétrico, mas existem outros meios de ser renovável, de ser sustentável na empresa? Então, a gente também trabalha hoje muito com a tecnologia, que a gente sabe, né, que vem inovando no mundo, cada vez mais está sendo passado. Então, além dos biocombustíveis, a gente também tem alguns meios que a gente consegue estar ajudando, né, na roteirização ou até mesmo nos transportes que a gente vai fazendo a logística. Falando um pouco sobre os biocombustíveis. Então, além desses que ela acabou de citar, temos o biogás, biocombustíveis, bioóleo. Biogás? Biogás. Cara. Que nada mais é que eles são extraídos de restos de alimento, de lixo. De matéria orgânica, né? Legal aí, de matéria orgânica. Eu acho que eu já até ouvi falar num negócio assim, acho que a Ultragás utiliza, tem uns lixões que eles fazem só biogás, né? Eu não lembrava desse nome, eu me assusto. E os restos da sobra que resta, eles viram adubo para... Caramba, dá pra fazer isso. Como o próprio nome já diz, biocombustíveis, que vêm de fontes renováveis. Se são renováveis, é uma forma de ter ela sempre. No caso, finita, não infinita no caso das fontes. Então, é meio que isso. Então, a diferença que ele tinha falado aqui comigo, que acho que o ciclo, né, que um demora muito para se repor, já a renovável já é o contrário, assim, aí, muito mais do que elétrica, hein? Esse negócio do biocombustível é maneiro. E você falou aí de modelos para poder monitorar, não é isso? Monitorar essa energia. A gente tem 2 modelos que é o mais específico que a nossa empresa utiliza, que é a telemetria e a roteirização inteligente. Basicamente, a telemetria hoje, ela serve para a gente fazer o acompanhamento em tempo real dos motoristas. Então, a gente consegue ver na velocidade que eles estão passando, até mesmo como que está sendo eles no volante, né? Porque a gente sabe que, dependendo, pode estar gastando um pouco a mais do combustível. Então, além de ser maior em questão de valor, também acaba sendo maior em questão de poluição. Utiliza aí um TMS aí? Também a gente consegue estar utilizando. Aí, nesse caso, a telemetria ela já é específica para isso. Então, a gente consegue estar fazendo essa avaliação diária do motorista para a gente ver também o tempo. E tem a roteirização inteligente, que a gente sempre vai procurar as menores rotas, os menores percursos com as melhores pistas, também para poder estar economizando aí o combustível e não estar agredindo tanto o meio ambiente e também economizando para a empresa, né? Já que a gente sabe que sempre tem um tempo muito hábil para as entregas. Pô, tá aí, ó. Se você chegou até aqui, digita aí no chat telemetria, a palavra do podcast vai ser telemetria, é maneiro. Isso aí, todo esse acompanhamento. E a gente sabe sim que o biocombustível, pelo que você me falou, não parece ser muito fácil de produzir, né? Através de lixo e tal. Como é que anda essa questão no Brasil? O Brasil é um grande produtor? Sim, então, o Brasil é um grande produtor no agronegócio. Já desde então, a cana-de-açúcar, que a gente é muito rica nisso, que a gente acaba até conseguindo holofotes, de fato, pra gente sobre o etanol e o diesel. Então, no caso do diesel, que é feito com óleo de vegetais e também de gorduras animais. Ele aproveita gordura. Caramba, cara! Gordura dos animais, tanto os óleos. Esse é um biocombustível de fonte renovável. Fonte renovável. Sim, legal. E a produção deles vem da cana-de-açúcar. E eu imagino que esse resto deve ter um restante que o pessoal usa para fazer o biogás. Não é isso? Usa matéria orgânica. Que são de matéria orgânica. Caraca, que legal, cara. Que papo incrível que a gente teve aqui, muita coisa que a gente aprendeu, né? Estudante de logística está sempre aprendendo. Aqui profissionais que já estão trabalhando na área, tem uma empresa grande no Brasil, serviu para a gente com muito aprendizado. E vocês
tem alguma mensagem para deixar para o nosso público? Então, aproveitando já um pouquinho de tempo, pensando no futuro do transporte, né, na sustentabilidade, as empresas que têm interesse em estar fazendo uma economia, estar querendo uma eficiência tanto para colaborar aí com o nosso meio ambiente e também para estar diminuindo os custos, né, da sua empresa, pode estar procurando a PGW para a gente conseguir fazer uma análise, né, e implementar todas as nossas tecnologias para a gente conseguir um meio mais sustentável. Você que é empresário que está assistindo, ó, tem link na descrição, né, das redes sociais, do Vai ficar site. contato também. Vai ficar o contato aí, empresários que gostaram da PGW, vem você contratar os serviços deles. E você que é estudante de logística também, mostre esse vídeo onde você trabalha e para poder ajudar o meio ambiente aí, né? A gente vai acelerar essa agenda global aí de melhoria. Bom, eu agradeço a presença de vocês por terem vindo aqui falar um pouquinho, ensinar um pouquinho da empresa de vocês. Tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Deixa nos comentários aí feedback, coisas que vocês aprenderam e coisas que vocês pretendem aprender para a gente poder trazer para vocês. Muito obrigado.